Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Hoje, dia 7 de abril de 2020, e nós estamos diante do Senhor para o buscar, para o servir, e ainda que estejamos separados fisicamente, como todos sabemos, e nos encontramos distanciados por essa quarentena, desejamos que estejamos em comunhão com Cristo e espiritualmente uns com os outros por meio da nossa união espiritual com o Senhor Jesus. Que nós possamos, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, que nós possamos receber o favor do Senhor e sermos por Ele socorridos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 66. Salmo 66, nós leremos do verso 16 ao verso 20. É uma porção das Escrituras bem conhecida de todos nós, mas que deve falar aos nossos corações em nome de Jesus. Salmo 66, versículo 16 a 20 nos diz: Vinde ouvi, vós todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Esteja o Senhor falando às nossas almas e corações e nos ajudando não apenas na compreensão, mas também nos ajudando a vivermos de acordo com a palavra do Senhor que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos carentes de Ti, somos carentes de Tua misericórdia, somos carentes de Tua graça, e por isso, em nome de Jesus, fala conosco, sustenta-nos, porque precisamos do Senhor e de Teu favor para com as nossas vidas. Meus irmãos, o salmista, esse salmo é um salmo de gratidão. O título dele fala ofertas de gratidão, endereçado ao mestre de cântico. É, portanto, um louvor que aclama a Deus, que bendiz ao Senhor por todos os seus benefícios, por todos os seus feitos para com a alma, para com a vida do salmista. Nós devemos compreender que o salmista bendiz a Deus porque foi ouvido, foi socorrido e Deus o livrou da situação calamitosa que ele se encontrava. E muitas vezes nós também nos encontramos em situações de dificuldades, em situações complicadas, complexas, difíceis, situações das quais nós não sabemos como lidar com elas e como nos livrar dessas situações. Então, precisamos da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, na medida em que precisamos dessa intervenção do Senhor em nossa vida para suportarmos, para lidarmos com as questões difíceis que a vida traz. E a vida, infelizmente, ela traz dificuldades para todos nós. A vida é bela, a vida é boa de ser vivida, e nós devemos ficar felizes com a vida que Deus nos deu, mas essa vida que Deus nos deu, ela tem dificuldades, ela tem obstáculos, ela tem algumas adversidades que nós precisamos lidar com estas para o nosso próprio crescimento, para o amadurecimento de nossa fé, para Deus demonstrar em nossa vida
seu favor, sua graça, sua misericórdia para conosco. Quero, de forma abreviada, falar um pouco aqui desses versículos que lemos. O salmista, ele faz um convite: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Então, o salmista, ele faz um convite aos seus leitores, um convite pessoal, um convite sincero, um convite em que ele vai expor, o salmista vai dar testemunho dos feitos de Deus, das obras de Deus, das operações de Deus em favor da vida do salmista. E se formos refletir sobre o nosso próprio passado e buscarmos em nossa vida as intervenções de Deus, nós também iremos encontrar, nós também iremos enxergar o mover de Deus, a mão de Deus, a intervenção de Deus, os feitos do Senhor operando em nossa vida, operando a nosso favor, nos socorrendo, nos ajudando nos momentos que de fato necessitávamos, nos momentos que de fato precisávamos da intervenção dele. Por isso, nós precisamos, à semelhança do salmista, também refletir sobre os feitos de Deus a nosso favor e reconhecendo estas maravilhas, estes feitos de Deus a nosso favor, nós devemos contar para os outros, nós devemos dizer às outras pessoas, dar testemunho daquilo que Deus fez e tem feito em nossa vida para a glória dele e para, desta maneira também, reafirmarmos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor e Salvador Jesus. O salmista diz o que ele fez. Ele diz, olha, a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. E o salmista, portanto, ele está dizendo que ele orou a Deus. Ele clamou ao Senhor. Ele usa, basicamente aqui a gente chama de cola, né, bicola esse versículo. Ele tem basicamente duas estrofezinhas, eu não diria estrofes, dois versozinhos, né? São duas orações onde ele, nesse paralelismo, uma ideia é sinônima da outra, né? Então, as duas ideias são semelhantes. Ele está dizendo, a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Ele está falando basicamente a mesma coisa com uma linguagem diferente, usando, portanto, a poesia hebraica para dizer um único pensamento, uma única ideia. A ele clamei com a minha boca, com a minha língua, eu o exaltei, eu o busquei, eu me coloquei diante dele, buscando a ele e exaltando o seu nome. E a gente precisa fazer isto, a semelhança do salmista. Nós precisamos olhar para trás e ver os feitos de Deus a nosso favor, as intervenções de Deus em nossa vida, e precisamos também dar testemunho para os nossos ouvintes, dar testemunho para os nossos irmãos, dar testemunho para a igreja destes feitos de Deus e contar para os irmãos o que Deus fez. E o salmista começa a dizer o que ocorreu. Ele diz, olha, com a boca eu clamei ao Senhor, com a língua eu o exaltei. Eu busquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, eu também bendisse e exaltei o nome do Senhor. O salmista, portanto, ele está dizendo para as pessoas o que foi que ele fez. Ele orou, ele clamou a Deus. E eu e você devemos clamar também ao Senhor. Especialmente nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, nesses dias em que a gente precisa continuar obedecendo a palavra de Deus, que nos ordena que nós obedeçamos aos nossos governantes, às autoridades constituídas por Deus, e para darmos testemunho adequado de Deus para os nossos familiares, irmãos na fé, familiares
vizinhos que ficam nos observando, nos olhando. Será que eles vão fazer um culto aí na igreja, abrir a igreja para todo mundo vir para aí, tendo em vista que a ordem é isolamento social? Será que eles vão fazer um culto público para todo mundo e encher a igreja só para dizer que eles são crentes e não vão levar em consideração os outros seres humanos? Então a gente precisa, nesses dias difíceis, continuar dando testemunho do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo, diante de todos, de nossa família, dos nossos irmãos da fé e também diante daqueles que são incrédulos, que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. E, portanto, contar para estas pessoas o que Deus fez por nós. Ele diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aqui, o salmista ele está falando que na vida dele, na sua vida espiritual, no seu coração, ele não mantém um ídolo, não mantém um pecado escondido, ele não mantém no seu coração um ídolo oculto, uma vaidade. Ele não contempla a vaidade, ele não contempla o pecado, ele não contempla os ídolos dos povos pagãos, não olha para eles como se eles, os ídolos, os falsos deuses, pudessem socorrê-los, salvá-lo. O salmista, ele não tem olhos para outra coisa senão o Senhor. Ele não tem olhos para outro Deus senão Yahvé. Ele não tem olhos para outra pessoa como seu Salvador, senão o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa não apenas desta compreensão, mas lembrar que não devemos contemplar o pecado, a vaidade no nosso coração. Ou seja, não devemos guardar pecado em nosso coração. Não devemos ter nenhum ídolo em nosso coração. Não devemos ter nenhum outro Deus diante de nós em nosso coração. Porque senão o Senhor não nos ouve, o Senhor não nos escuta, o Senhor não nos atende à oração. E o salmista disse: se eu no coração contemplar a vaidade, se eu tivesse outros deuses, se eu tivesse fé em outra pessoa que não fosse somente no Senhor, o Senhor Deus não me teria ouvido a voz da oração. E ele então continua: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Ele enfatiza que Deus o tem ouvido, que Deus tem atendido a voz da sua oração. E nós precisamos compreender que devemos depender do Senhor e devemos esperar no Senhor o atendimento, a resposta às nossas orações. Mas esperarmos com confiança, como diz o Salmo 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Então nós devemos esperar confiantemente, esperar com confiança, esperar com fé, mas esperar. Esperar com paciência, esperar com constância, esperar com confiança na resposta de Deus às nossas orações. Mas esperar. E aí ele fala que Deus tem ouvido a voz da sua oração. E mais uma vez, isto testifica, demonstra, prova que nós devemos orar. E nós não devemos orar pouco, devemos orar mais do que fazemos. Devemos nos tornar homens e mulheres de orações. Homens e mulheres que clamam a Deus, que buscam a Deus, que servem ao Senhor e que o buscam de todo o coração em oração, para que Deus ouça a nossa voz, para que Deus ouça a nossa oração. Como nossa irmã Ivonete Galvão, ela costumava dizer em relação às orações que fazia em favor de seu filho Amaury, ela dizia: pastor, eu acho que eu estou importunando a Deus demais, porque de manhã, de tarde, de noite, eu lembro ao Senhor
sobre meu filho, que Deus tenha misericórdia dele. Será que eu não estou abusando dos ouvidos do Senhor? Eu dizia, não, irmã, continua, pode continuar importunando a Deus desta maneira. Ele quer que a senhora faça isso mesmo. E a gente precisa fazer assim, importunar a Deus no sentido de orar a Ele com frequência, apresentar a Ele, mesmo que seja o mesmo assunto, o mesmo tema, o mesmo assunto, o mesmo problema, a mesma circunstância, a mesma dificuldade. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor converta meu filho. E você já está orando por isso há 10 anos, continue orando. Senhor, eu estou orando já por isso há 20 anos e ainda não aconteceu nada. Continue orando até que Deus responda a oração. Como Deus fez com a nossa irmã Ivonete. Depois de 40 anos, 40 e poucos anos, o Senhor converteu seu filho, o Senhor salvou seu filho. E ele já está na presença do Senhor, na glória bendita do novo céu e da glória do Senhor, do céu. E, portanto, precisamos orar com perseverança, mesmo que isso demore muito tempo, mas orar com constância, orar com perseverança. E, portanto, a oração é importante, necessária na nossa vida, especialmente nesses dias de isolamento social. Tem muita gente sofrendo porque, como estão isolados, não podem sair, não podem conversar pessoalmente, tete a tete com outras pessoas, ficam frustradas, decepcionadas, deprimidas, angustiadas, ansiosas. E nós precisamos ter cuidado também com a nossa saúde mental, e uma boa maneira da gente dar uma boa aliviada em nossas tensões emocionais é dizer tudo para Deus. Tudo que vai aqui no coração, tudo que vai aqui na nossa alma, que pesa, que nos sobrecarrega, devemos dizer para Deus. E aí fazer uma cartaz, colocar para fora mesmo, dizer tudo na linguagem do Antigo Testamento, nos derramar diante do Senhor, nos expor diante de Deus, como também diz o nosso irmão apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós devemos, portanto, orar ao Senhor e apresentar a Ele as nossas preocupações e ansiedades e angústias. Por fim, o salmista diz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Meus irmãos, o salmista aqui ele finaliza o salmo bendizendo ao Senhor. Lembremos que este é um salmo de ação de graças, ofertas de gratidão, é o título do salmo. Então este é um salmo de ação de graças. E aqui no final ele bendiz, ele louva a Deus, porque Deus ele escuta a oração. E não apenas isto, ele diz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Meus irmãos, muitas vezes ficamos pensando diante da nossa luta espiritual, diante dos dias, das semanas, dos meses, anos, pelos quais já temos orado e lutado em oração em favor de um tema, em favor de um assunto, em favor de alguém, em favor de uma causa, e Deus parece que ainda não ouviu, e Deus parece que Deus ainda não escutou, não recebeu nossa oração em sua presença, e ficamos angustiados, e ficamos abatidos, e queremos quase que esmorecer, desistir de continuar em oração, e o Senhor diz aqui, que louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração. Deus não rejeita a oração dos seus filhos. Deus nunca rejeita a oração do seu povo. Deus nunca rejeita a oração dos seus filhos e de suas filhas que a Ele clamam de dia e de noite. Por isso, se apresente a Deus. Confesse seus pecados. Se lave, se limpe pela palavra de Deus, pela obediência às Escrituras. Se lave, se limpe pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se lave, se limpe de seus pecados
confessando-os ao Senhor, arrependendo-se deles e estando, portanto, habilitado a permanecer na presença de Deus, a apresentar sua vida, a apresentar suas necessidades, suas dificuldades diante do Senhor, e assim Ele não vai rejeitar a sua oração. E não me rejeita a oração. Mas Ele também continua dizendo, nem aparta de mim a sua graça. Meus irmãos, isso é uma grande bênção. Deus não apartar, não separar-nos da graça dele. Todos quantos estão em Cristo Jesus estão debaixo da graça de Deus. E, portanto, eu e você que estamos em Jesus de Nazaré, nós estamos debaixo, contemplados pela graça de Deus. E nós devemos, com esta confiança, com esta certeza no coração, clamar ainda mais ao Senhor e confiantes esperarmos as respostas de Deus às nossas orações. Esperarmos que Deus nos atenda, esperarmos que Deus nos responda, esperarmos que Deus use de piedade e de misericórdia para conosco. Portanto, ore ao Senhor, clame a Deus, porque se você está em Cristo, e eu creio que você está em Cristo, que você possa compreender e ter certeza que você está debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus e, portanto, Deus não aparta de você a graça dele, o favor dele, a bênção dele e, portanto, ele também não irá rejeitar a sua oração. Mas você precisa estar de fato em Cristo, permanecer em Cristo em obediência à palavra de Deus. Porque a única coisa que pode se colocar como obstáculo às nossas orações para que Deus não nos ouça são os nossos pecados. Os nossos pecados não podem nos separar de Deus, não podem nos fazer perder a salvação, mas os nossos pecados podem trazer sobre nós juízos temporais de Deus, pode trazer sobre nós o desagrado de Deus, pode trazer sobre nós esse desagrado de Deus e, portanto, cria um obstáculo para que a resposta das nossas orações chegue até nós. As respostas que vêm de Deus para nós cheguem até nós, porque os nossos pecados impedem que estas respostas, estas bênçãos sejam derramadas sobre nossa vida. Por isso é necessário que nós nos arrependamos de nossos pecados, mantenhamos comunhão com o Senhor por meio da pessoa de Jesus, nosso Salvador, e clamemos continuamente, com perseverança, com confiança, até que Deus responda do alto dos céus, lugar da sua habitação. Que Deus use de graça e misericórdia para conosco, que nós possamos bendizê-lo, que nós possamos louvá-lo, que nós possamos louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo pela sua graça e misericórdia para conosco em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, aplique sua palavra aos nossos corações e que nós possamos orar mais uma vez nesse momento, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, toma-nos em tuas santas mãos, aplica às nossas almas e corações a tua palavra e fala aos nossos corações em nome de Jesus. É o que nós rogamos a ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe e, se Deus quiser, até amanhã no estudo de doutrina, que também iremos compartilhar por esse canal aqui no YouTube, em nome de Jesus. Que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal também, para que outras pessoas possam conhecer. Divulguem também esse canal, é o canal que está no meu nome, até que nós criemos um canal para a igreja, até que nós criemos algumas contas no Instagram e no YouTube também para a igreja. Que os irmãos orem por nós, divulguem para que o Senhor seja louvado, engrandecido, em nome de Jesus, nosso Salvador. Deus nos abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Fiquem todos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.